Fala galera, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Curtiram a última aula aí sobre retração? Conseguiram aprender um pouquinho sobre essa estratégia que é uma das primeiras estratégias aí do mercado, onde a maioria das pessoas começa por ela, né? Porque retração, na verdade, pessoal, é a base de tudo, né? Se você aprende retração, posteriormente você vai usar teoricamente uma retração no pullback, teoricamente você vai usar uma retração no falso rompimento. Então, retração é a base de tudo. Então, espero que você tenha gostado da última aula. E hoje eu preparei para vocês um aulão de dúvidas. Ou seja, como vocês não me perguntaram, e eu sei que deve ter surgido um monte de dúvidas na cabeça de vocês, eu preparei essa aula especialmente hoje para juntar as peças do quebra-cabeças das últimas aulas e tirar todas as dúvidas que possivelmente você deve ter aí na sua cabeça com relação ao conteúdo passado até aqui. Então, se você não prestou atenção ainda, eu vou te ajudar ainda a montar esse quebra-cabeça que foi passado nas últimas aulas. Nós começamos no início lá das nossas aulas falando sobre padrões de velas, depois nós falamos sobre o suporte e resistência, depois nós falamos sobre ciclos de mercado e depois nós falamos sobre movimentação, para você entender qual que é a movimentação perfeita ali. E tudo isso, se você analisar de forma no gráfico, de forma técnica, análise técnica, você percebe que essas aulas se encaixam depois na hora de você aplicar o método. O que é o método? A estratégia, por exemplo, da retração. Por quê? Você precisa de um bom suporte e resistência com um bom topo e fundo forte para poder ter uma assertividade maior, ou uma linha de tendência forte, formando topos e fundos ascendentes ou descendentes, que no caso seria descendo. Ascendente é subindo, para quem ainda não tem essa percepção. E aí o que acontece? Nós temos que ter a movimentação correta para chegar no ponto onde nós queremos, para buscar o nosso alvo para encostar lá no nosso suporte, na nossa resistência, nós precisamos da movimentação correta. Posteriormente, nós precisamos dos filtros corretos, ou seja, que as velas antes de chegar na nossa marcação estejam mostrando respeito pelaquela região, ou seja, as velas estejam deixando pavio. Então, hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês com relação a tudo que foi passado aqui, tá? Vou tirar algumas dúvidas também referente à corretora ali, com relação a tempo, com relação à execução da abertura da ordem, porque isso também não foi explicado tão no detalhe. E como eu falei, esse curso também é para você que é iniciante. E talvez você que começou agora parece ser besta, mas você não sabe aonde selecionar o tempo e nem a diferença da digital para a binária, por exemplo, na Equioption ou na Xnova e algumas outras corretoras que têm esses dois módulos de binária e digital. Para que você não sabe, a corretora especificamente da Equioption, ela tem dois tipos de operar em opções binárias. Você consegue operar na digital e você também consegue operar na binária. O que muda isso? Absolutamente nada com relação ao gráfico. O que vai mudar é com relação ao tempo. Se você deixar na parte digital, eu já vou mostrar para você aqui no gráfico. Se você deixar na digital, meio que o tempo fica automático. Você não vai precisar ficar mudando o tempo da sua operação toda hora, porque vai ficar cravado e vai ficar mudando sozinho, tá? Para você. Essa é uma das vantagens. Na binária, toda vez que você for abrir uma operação, você vai ter que selecionar o tempo para a sua operação. Então vamos lá na prática. Então, olha aqui comigo. Nós estamos aqui no par GBPJPY. Se você observar aqui embaixo no nome aqui, ó, GBPJPY, está escrito ó, digital. Qual que é a diferença? Eu seleciono aqui o tempo, vai estar aqui, ó, 1 minuto. O que seria esse 1 minuto? 1 minuto de expiração, ou seja, se eu abrir uma ordem agora, ela vai acabar 11h37, se você for para 1 minuto. Se eu abrir uma ordem para 5 minutos, ela vai acabar 11h40. Se eu abrir uma ordem para 15 minutos, ela vai acabar 11h45. Por quê? Lembra que as velas são tempo cravado? Então agora já é 11h36. Então essa vela de 15 minutos, ela começou 11h30. Então 11 horas começa uma vela, 11h15 começa a segunda vela, 11h30 a terceira vela, 11h45 a quarta e 11h45 para meio-dia é a última vela do quadrante de M15, tá? Então, esses são os tempos. O que muda aqui nos tempos? Só para você entender. Uma vez que eu der o clique aqui, ó,
11h40, ele vai ficar selecionado automático, de forma automática. Ele só vai sair daqui se eu fechar esse par, por exemplo, vir aqui no xizinho, fechar ele, ou fechar a corretora e abrir de novo. Aí eu vou ter que selecionar o tempo de novo. Se eu não fizer isso, ele vai ficar automático. O que quer dizer isso? Que quando for aqui, ó, 11h39 e 31 segundos, vai pular automaticamente para a expiração aqui para 11h45. Você não vai precisar de forma mecânica vir aqui e selecionar para 11h45 se você for operar para 5 minutos, tá? Agora, nas binárias, você vai precisar mudar esse tempo toda vez que você for abrir uma ordem. Quando você for abrir uma ordem aqui, por exemplo, eu vou abrir uma ordem agora, nesse exato momento. Eu teria que vir aqui e selecionar o tempo que eu gostaria que essa ordem durasse, tá? Esse é das diferenças de binárias para digital. Qual que é a vantagem da binária sobre a digital? Porque você já deve ter percebido que a vantagem da digital é que uma vez que você seleciona o tempo, ela vai mudar sozinha e você não vai precisar mudar de novo, tá? Qual que é a vantagem da binária com relação à digital? A binária, ela paga empate. O que seria empate? Digamos, pessoal, que eu acabei de abrir uma ordem aqui, nessa taxa aqui, ó. Se você olhar nesse cantinho ali, ó, no cantinho direito aqui, ó, do vídeo, você sabe que isso aqui é a taxa. Lembra que eu falei que isso aqui é a diferença cambial entre uma moeda e outra? Então, toda vez que você abre uma ordem, fica cravada justamente na taxa que você abriu. Então, se você especulou que o mercado ia descer, o mercado tem que fechar abaixo da taxa que você abriu sua ordem, correto? Se eu abrir uma ordem especulando que o mercado iria subir, o mercado tem que fechar exatamente acima da minha taxa. É assim que você ganha dinheiro aqui. Ou seja, digamos que eu abri uma ordem aqui na taxa 184,359. Beleza? Aí a ordem durou lá 4 minutos e meio. A ordem estava fechando, aí fechou em cima exatamente da taxa que eu abri. Teoricamente, foi um empate, né? A ordem nem ficou para cima e nem ficou para baixo. Em opções binárias, a corretora ela te paga o empate, ou seja, você fica empatado e você nem ganha nem perde nada, ou seja, ela te estorna o valor que você abriu a ordem e você fica empatado. Se acaso for na digital e der empate, você perde do mesmo jeito. Ou seja, ela não estorna o valor que você abriu a ordem. Então, se você abriu uma ordem de R$ 20, R$ 50, R$ 100, R$ 1.000, o valor que seja, você não vai ter o valor estornado. Só que, de 10 ordens que você abre, teoricamente, 0,5% ou geralmente é menos de 1% dessas ordens que você abrir, de 10 ordens, geralmente vai ser menos do que uma, vai dar empate, pessoal. Acontece o empate? Acontece, mas é muito difícil dar empate. Grande maioria das vezes, ou você leva a ordem, você pega um win, que nós chamamos de win, quando você pega uma ordem vencedora, se você não conhece esse termo ainda, e dá loss, que é a ordem perdedora, quando você perde. Ou seja, é muito difícil dar empate, tá? Quando eu estou operando em 5 minutos, eu geralmente, pessoal, eu só coloco na digital, porque eu gosto de deixar já automático. Deixa aqui, ó, 5 minutos. O meu operacional geralmente é para 5 ou para 15, então eu já deixo aqui 5 ou 15. Eu gosto de operar bastante digital. Tanto é que se você olhar aqui, ó, a maioria dos pares ela está em digital. Aí tem as eventualidades, que às vezes o payout muda, aí eu mudo para binária, às vezes quando binária está pagando mais que digital. O que é o payout? Lembra que eu falei que o payout lá nas primeiras aulas, o payout é a porcentagem que a corretora está pagando? Então você pode encontrar a diferença entre binária e digital. Ó, se você vir aqui, ó, binária, aí você vai procurar o mesmo par lá que nós estamos, né? GBP-JPY. Você pode até escrever aqui em cima, ó, se você não estiver achando, ó, GBP-JPY, ó. Ele só está aberto para cima de 5 minutos. Aqui, ó, você olha aqui, ó, ele só está aberto para cima de 5 minutos na binária, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, e aí ele vai ficar. O payout dele tá melhor, tá vendo? Aí qual que é a diferença, pessoal, da binária para digital? Essas que eu mencionei para vocês. Tempo, que a digital você seleciona sozinho. A binária, você vai, toda vez que você for abrir a ordem, por exemplo, que eu vou abrir uma ordem aqui agora, no Audi JPY, eu vou ter que vir aqui, ó, e selecionar o tempo que eu quero, toda vez que eu for abrir a ordem. Agora, na digital, você vai selecionar automático. Se você está operando em 5 minutos, automaticamente você sabe que tem que ser cravado. Então, se eu quero fechar uma ordem agora,
para ela fechar às 11h45, então vou ter que vir aqui, ó, e selecionar 11h45, porque é o tempo cravado, né? A vela de 5 minutos não é tempo cravado? 5 minutos? Aí você vem aqui e coloca para 5 minutos. Beleza? Então eu gostaria de tirar essa dúvida de vocês, que eu sei que de repente você falou, ah, tô vendo agora esse curso, falou sobre abrir uma ordem, falou sobre estratégia e eu nem sei como que funciona o tempo. Então, que fique bem claro para você que é iniciante, é, como é que funciona selecionar a ordem, como é que funciona selecionar tempo. Então, antes de você abrir uma ordem, obrigatoriamente você tem que conferir o seu tempo. Por quê? Se você abre uma ordem e não confere o tempo, pessoal, você pode tomar loss por causa de tempo. E aí é muito ruim você especular certo e tomar loss porque não ajustou o tempo, né, pessoal? Então, sempre, sempre, antes de você apertar o botão, já está tudo dentro dos seus filtros, tudo certinho. Você vai apertar o botão para comprar ou para vender. Obrigatoriamente você tem que conferir o tempo. E aí, depois, também, posteriormente, colocar o valor que você vai abrir a sua ordem. Tá? E aí o valor vai ser no gerenciamento, que depois nós vamos chegar lá, tá bom? Mas eu gostaria de explanar essa dúvida, que eu tenho certeza que alguém que não conhece esse mercado ficou com essa dúvida e hoje eu resolvi tirar a dúvida. Essa aula é uma aula de dúvidas, tá? Então vamos lá. Nós falamos sobre movimentação, nós falamos sobre pavio de velas e tudo mais. E eu separei aqui duas ordens que eu operei hoje para mostrar para vocês o que eu considerei e os filtros da forma que chegou e como que funcionam essas ordens, tá? Aqui no par GBP-JPY, se você analisar aqui comigo, deixa eu encontrar aqui a ordem, tá aqui, ó. Então foi essa ordem aqui, ó. Essa conta, lembrando que essa conta aqui não é a conta que eu opero, é uma conta, tá até no nome da minha esposa, que geralmente eu uso mais para dar aula nela. A conta que eu opero não é essa aqui, tá? Eu tenho duas outras contas, uma na Cotex e uma na Equioption também, que tá no meu nome. Essa aqui tá no nome da minha esposa, tá? Então vamos lá. Eu abri as ordens, eu até deixei marcado aqui já, ó. Eu abri essas duas ordens aqui hoje, vou mostrar para vocês as duas. GBP-JPY, foi nesse horário aqui, ó, 8h40, e a ordem acabou 8h45, tá? O que que acontece? Se vocês analisarem aqui, lembra que nós falamos quais que são os pré-requisitos para uma retração, quais que são os pré-requisitos aí para mim trabalhar com retração. Eu tenho que ter topos e fundos fortes, ou mercado em tendência deixando correções de topos e fundos, com topos ascendentes ou descendentes, lembra? Então são essas confluências que são primordiais para nós trabalharmos aí a retração. Beleza? Você já sabe que retração é a rejeição de preço, é onde o preço chegou, não teve força, houve uma briga e ficou o rastro que foi o pavio. Beleza? Então é isso que nós precisamos para ganhar dinheiro na retração. Vamos lá. Eu identifiquei aqui esse topo forte. Posteriormente, eu identifiquei que ele estava uma tendência, né, de baixa iniciando aqui, porque esse topo estava forte. Quando eu comecei aqui já tinha esse outro topo. Então, esse topo estava abaixo desse, não estava? Então, já era uma tendência de baixa. Só que, vocês lembram que nós precisamos também de fundo ou topo forte? Eu percebi que nessa região aqui, ó, estava uma região de bastante briga de preço, ou seja, o mercado vinha, tocava aqui, deixava bastante pavio. O mercado vinha, tocava aqui, deixava bastante pavio. Então, eu fiz essa marcação de suporte, tá? Posteriormente aqui, pessoal, o mercado veio, testou essa região, aí ficou consolidado aqui, ó. O que é uma consolidação, pessoal? As velas, elas ficam laterais. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos velas verdes e vermelhas praticamente do mesmo tamanho, lateral, tá? Aí, posteriormente à consolidação, ele rompeu de novo, e aí ele veio testar novamente o suporte, que é aquele suporte que ele anteriormente lá, ó, se você olhar aqui, ó, do horário da ordem, era 8h35. Eu comecei a analisar esse ponto. Se você lembra que eu falei para você que tem que ter no mínimo 3 horas, ó, quando começou a respeitar isso aqui, ó, era 5 horas da manhã, ou seja, eu tinha 3 horas de diferença do fundo, lembra? Aí o que que aconteceu? Houve um rompimento desse fundo, posteriormente ele voltou para o canal, ficou aqui na consolidação e o mercado veio e começou a respeitar de novo essa resistência que virou novamente suporte. Lembra? Suporte foi rompido, ele vira o quê? Uma resistência. Nós falamos isso lá nas aulas de suporte e resistência. Aí ele ficou testando aqui na consolidação e respeitando esse suporte que novamente virou uma resistência, rompeu. E aí, quando ele veio testar de novo, pessoal, ele começou a deixar pavio. Ó. Ele veio, tocou aqui, deixou pavio.
beleza. Ele veio, chegou próximo de novo, deixou bastante pavio. Aí ele veio tocar de novo, deixou bastante pavio. E aí o que aconteceu? Eu falei, olha, ele já deixou bastante pavio aqui, 3 toques, respeitou. E essa vela aqui, ela tinha uma particularidade. Ela era a última vela do quadrante de M15. Nós olhamos em M5. Eu já vou explicar para você o quadrante de M15, tá? Eu já falei sobre o quadrante de M1, que você sabe que uma vela de 5 minutos, ela tem 5 velas de 1 minuto dentro dela. Assim como uma vela de 15 minutos tem 15 velas de 1 minuto e também tem 3 velas de 5 minutos dentro dela, tá? Então, o que acontece? Essa vela era a última vela do quadrante de 15 minutos. E eu entendi que essa região, que era uma região forte de briga de preço, estava deixando bastante pavio. Olhei o volume, se você observar, ele começou a cair, o degrauzinho dele diminuir. E aí o que acontece, pessoal? Quando essa vela tocou, eu fiz uma compra para 5 minutos. E ela foi uma ordem vencedora, tá? Por que, pessoal, que eu fiz essa compra? Isso que eu estou falando para vocês. Uma região forte de grande briga de preço. Ela foi rompida, o mercado voltou a testá-la novamente como resistência, rompeu novamente e voltou a testar e respeitar novamente como suporte. Aqui era a última vela do quadrante, onde eu fiz a minha compra. E aí foi uma ordem vencedora, foi uma especulação vencedora por conta desses filtros que nós acabamos de falar. Lembra que pelo menos é interessante que as 2 velas anteriores a chegar no preço estejam mostrando respeito pela região. No caso aqui, nós temos as 3 ou 4 velas anteriores a chegar no preço, mostrando bastante respeito. Se você observar, ó, a primeira vela deixou bastante pavio, aí veio a segunda que ele chegou na região, deixou bastante pavio. Aí nós tivemos aqui, ó, a terceira vela deixando pavio. A quarta vela depois veio tocar aqui na região novamente e deixou pavio. E aí ela veio testar de novo a região aqui e eu não tive dúvidas e fiz a minha compra. Foi essa uma das ordens que eu fiz, tá? Então, novamente, quais que são os pré-requisitos para uma região de retração bem-sucedida, pessoal? Topos e fundos evidentes e fortes, com bastante pavio, é o primordial. Se você tiver bastante pavio, ele vai aumentar a assertividade. Se for só um topo e fundo forte, pessoal, você pode usar ele? Pode, só que aí você vai ter que ver como que vai chegar nos seus filtros lá. Se as velas, antes de chegar naquele topo forte ou fundo forte, vai começar a mostrar respeito. Se elas vão começar a deixar os pavis mostrando respeito. Aí você pode até usar aquele topo fundo forte para uma possível retração. Mas se aquele topo ou fundo tiver pavio, além de ser só um topo e fundo forte, é melhor ainda, porque você tem mais uma certeza que é um ponto de rejeição de preço, né? No caso aqui, esse fundo tinha bastante briga de preço, ou seja, o mercado veio, respeitou, deixou pavio, o mercado veio, respeitou, deixou pavio, aí ele veio posteriormente, rompeu aqui, ficou na consolidação, brigando na resistência, rompeu e ficou como suporte brigando aqui novamente. Então foi isso que eu levei em consideração. Eu tinha uma tendência micro aqui de baixa? Tinha. Porém, essa briga de preço aqui embaixo me chamou bastante atenção e eu confiei aí nessa análise, tá? Você vê que posteriormente a isso, o mercado ele subiu, respeitou lá a linha de tendência lá em cima e ele rompeu novamente aquele suporte e aí, ó, testou, ó para você ver como é uma região forte, né? Após o rompimento, ele voltou a testar de novo para ganhar o impulsão para descer, ou seja, você confirma que realmente essa região era muito forte pelo mercado. Ele custou aí a conseguir romper essa região, né? E é onde ele está aqui agora no momento. Beleza, pessoal? Então essa foi uma das ordens que eu peguei. Vou mostrar aqui a segunda que foi no USD CAD, tá? Vamos lá. Aqui nós temos um cenário semelhante, tá? Nós temos aqui, ó, essa região que eu comecei a observar. Aí eu já tinha marcado aqui essa linha de tendência, marquei essa linha de tendência também de baixo, que começou a se formar, ou seja, eu tinha topos e fundos aqui subindo, aí depois eu comecei a ter topos e fundos caindo, descendentes, né? Ou seja, topos descendentes, mercado caindo. Beleza? E aí eu tinha essa região, novamente semelhante lá à região do JPY, né? Do GBP-JPY, que estava respeitando aqui, ó, essa região aqui que também era uma resistência, ficou brigando, foi rompida, voltou a respeitar como suporte, né? Nós temos essa região que o mercado, ó, voltou a respeitar como suporte. Ele testou novamente aqui na linha de tendência, tá vendo? Voltou a respeitar o suporte. Posteriormente, ele rompeu a linha de tendência de alta, iniciou a baixa do mercado
e voltou a testar, pessoal. Ou seja, isso aqui nada mais é, se você for analisar, pessoal, que o mercado ele rompeu, ele não teve força ali naquele momento para ele continuar a sua tendência, ele voltou aqui, ó, posteriormente ele romper de novo esse suporte, ele não tinha feito ainda o toque, né? Ele não tinha feito ali o falso rompimento ou o pullback de baixa, como você queira chamar. Na verdade, aqui é o falso rompimento. Por quê, pessoal? Ele rompeu, ele não teve força para continuar essa tendência, ele veio testar novamente. Você vê que depois que ele rompeu aqui, ó, ele não tinha voltado ainda para o canal, né? Então ele voltou para o canal e aí ele fez aqui o falso rompimento, beleza? Só que a minha operação não foi nessa vela, pessoal. Minha operação foi nessa vela aqui, ó. Por que que eu não peguei nessa vela do falso rompimento, que foi o primeiro toque posteriormente a ele voltar para o canal? Porque, pessoal, a vela anterior ao toque, ela não deixou pavio. Então a minha operação foi nessa terceira vela aqui, ó. Então você observa o seguinte: eu tinha posteriormente ele voltar para o canal, as velas quase que consolidadas, elas começaram a deixar bastante pavio na parte de cima. Essa vela foi uma vela de estouro ali, ela teve uma vela de. Me fugiu o nome agora, pessoal. Uma vela de engolfo. Ela foi uma vela de engolfo, só que ela não deixou pavio na parte superior. Então, essa operação para mim não seria válida. Lembra que a vela anterior precisa deixar pavio? Então, essa vela ela chegou a tocar aqui no tempo correto. Porém, ela não deixou pavio essa vela aqui. Então, não poderia fazer uma venda aqui por conta dessa vela aqui. Então, dentro dos filtros, eu não fiz a operação. Só que como eu tinha deixado essa marcação aqui, posteriormente, essa vela tocou de novo. E posteriormente, essa vela tocou de novo. E aí, de novo, essa vela era a última vela do quadrante de M15 e era a vela de fechamento de H1. E aí, o que, que acontece, pessoal? A gente olha aqui assim, ó. Se vocês analisarem, ó, a vela de H1 ela estava esticada. E aí, as últimas velas de 5 minutos que fechavam o quadrante de H1, elas estavam deixando bastante pavio. E aí foi essa a confluência que eu usei para fechar essa ordem, para poder fazer uma venda nesse ponto. Fato é que depois que nasceu a vela de 9 horas, ela testou novamente e aí para depois romper essa região. E você vê que é uma região que ela continuou brigando em cima dessa mesma região, que realmente era uma região forte. Lembra-se? Não é a linha, é a região de briga de preço. Então aqui, quais que foram os filtros? A primeira vela chegou, deixou pavio, mostrando respeito. A segunda vela deixou pavio. E a terceira vela, que foi a última do quadrante de M15, ela veio deixando pavio. Aí eu já vou te falar sobre quadrante de M15 e depois nós vamos ter uma aula só de tempos maiores, para você ficar craque em tempos maiores e perceber que esse é um filtro muito forte. Eu não falei sobre tempos maiores ainda nos filtros de retração, pessoal, porque é muita coisa para você aprender numa aula só. Então você vai treinando a retração só com o M5, só com os filtros de M5, e aí depois você vai encaixar mais essa pecinha do quebra-cabeça de tempos maiores dentro desse operacional, que vai aumentar a sua assertividade. Com o que eu já estou te ensinando, você já vai ter assertividade se você seguir os filtros. Porém, posteriormente a isso, agregando ali os tempos maiores, você vai aumentar a sua assertividade e vai filtrar mais e evitar loss, ou seja, vai evitar as ordens que iriam dar loss com agregando ali os filtros de tempos maiores, tá? Então, eu vou te explicar rapidamente aqui o que seria um quadrante e por que que a última vela de M5 para fechar o quadrante de M15 ela é tão importante, tá? Vamos lá. Deixa eu desenhar um quadrinho aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui para vocês três velas de M5 e uma vela de M15, tá? Para você entender sobre o quadrante. Digamos que aqui, pessoal, é assim, ó. Aqui nós temos uma resistência, tá? E aí eu tenho aqui, ó, a primeira vela de M5, a primeira vela de M5. Aí eu tenho aqui a segunda vela de M5. E aí eu tenho aqui a terceira vela de M5, tá? E aí, nesse sentido aqui, eu tenho isso aqui, ó.
E o que acontece, pessoal? Isso aqui é uma vela de M15. Isso aqui é a mesma vela de M15, só que em M5. Se você analisar, se você pegar o seu gráfico aí agora, jogar em M15, depois colocar em M5, você vai ver que aconteceu justamente esse quadrante. Não esse cenário, mas eu vou te explicar que é esse quadrante. E aí tem uma particularidade. 80% das velas de M15, elas deixam pavio em alguma parte, ou pelo menos nas duas partes, ou em alguma parte da vela. O que acontece? Nessa vela em específico que eu estou dando um exemplo para vocês, que até serve como exemplo que foi passado lá nas duas operações que eu usei, o que acontece? Você percebe que ela não deixou pavio aqui na parte inferior, ou seja, ela estava assim, ó, sem pavio na parte inferior, ou seja, ela estava com a força extremamente aí de alta, né? Ela deixou pavio aqui em M5? Deixou. Só que em M15 aqui não tinha pavio na parte do corpo, porque posteriormente já nasceu essa, então essa vela representa a metade do corpo aqui. Então esse pavio, ele foi sobreposto pelo corpo dessa segunda vela. E esse pavio aqui foi sobreposto pelo corpo da terceira vela. Só que você observa que dentro dos filtros lá para retração, antes de chegar aqui na nossa resistência, as duas velas deixaram pavio. E você observa também que eu já sei que era a informação, e você está sabendo agora, que 80% das velas de M15 deixam pavio ou na parte inferior ou na parte superior, ou pode ser que ela deixe um pouquinho dos dois lados. Porém, na maioria das vezes, ela deixa um pavio maior na parte inferior ou superior. Qual que é a dica? Quando você vê uma vela de M15, você joga aqui em M5, está deixando pavio, e você vê que não tem pavio aqui na parte inferior de M5, na primeira vela do quadrante. Aí você tem a segunda vela, que foi a mesma cor do quadrante, ou seja, foi uma vela verde também. Aí você tem a terceira vela também da mesma cor e está indo em direção ao seu alvo, que no caso aqui desse exemplo era uma resistência. Esse mesmo exemplo também serve para suporte, pessoal. Estou dando um exemplo aqui numa resistência, mas esse cenário aqui você pode inverter se ao contrário e ser um cenário de suporte, tá? Entenda isso. Não é porque eu estou falando que é em resistência que não funciona em suporte, tá? Só para ficar bem claro. É a mesma coisa. O exemplo que eu estou dando para você aqui na região de alta, ele funciona na região de baixa também. É a mesma coisa. Fique claro para você. Tá? Então eu tinha esse movimento de alta, só que estava mostrando respeito aqui já nas partes superiores das velas, indo em direção ao meu alvo, que no caso é o que? A minha resistência, não é isso? E eu já percebi que não deixou pavio. Então, a grande probabilidade, porque não deixou pavio, que ele vai respeitar a minha resistência e deixar um pavio na minha resistência. Então, é isso que nós levamos em consideração e essa é uma dica muito importante. Ah, então eu só posso pegar operação na última vela do quadrante de M15. Não, não é isso. Você pode pegar na segunda, você pode pegar até na primeira, não tem problema. Porém, eu indico que você pegue sempre na segunda e na terceira. Na primeira do quadrante, às vezes é perigoso você pegar, tá? Como já levando em consideração como filtro. Então já anota isso aí. Na primeira do quadrante, você só pega se estiver muito bem dentro dos filtros, com linha de tendência, suporte bem colocado, com mais de um topo e tudo mais, para você evitar loss. Então você prioriza pegar retração na segunda e na terceira do quadrante, beleza? O que é quadrante, pessoal? Digamos que agora é meio-dia, certo? Então, essa vela aqui, vamos dizer que ela é a vela do meio-dia, tá? Então, essa vela aqui, ela nasceu às 12 horas. Essa vela aqui nasceu às 12h05. Essa vela aqui nasceu às 12h10 e vai terminar às 12h15, que é o fechamento da vela de M15. Posteriormente a isso, às 12h15, nasce mais uma vela de 5 minutos, que é a primeira vela do segundo quadrante de M15. Então, vamos lá. Primeira vela é sempre minuto cravado, é muito simples isso. Então, quando você pensa em 5 minutos, você pensa no minuto cravado. Meio-dia, nasce a primeira, meio-dia e 5, termina a primeira e nasce a segunda. Ou seja, aqui nasceu a segunda e aqui nasceu a terceira. Você já sabe que um quadrante de M15 começa meio-dia, sempre cravado. Meio-dia fecha meio-dia 15. Meio-dia 15 fecha uma e nasce a segunda, que vai fechar meio-dia 30. Meio-dia e 30 nasce, fecha a segunda vela do quadrante de M15 e nasce a terceira vela do quadrante de M15. E assim sucessivamente.
Não entendeu? Vá assiste a aula de novo. É complicado quando você vê a primeira vez, mas isso aqui te salva de vários loss. Eu vou te explicar também um filtro para evitar, tá? Aí vamos lá, pessoal. Aquele exemplo lá que eu estava falando para vocês. A terceira vela, eu já sei, ó. Eu tenho a confluência. Olha as confluências. Topo ou fundo muito forte. Aí eu tenho uma linha de tendência, se tiver também na sua marcação, muito legal. Aí eu tenho as velas anteriores a chegar no suporte ou na resistência, deixando o pavio. E aí o que aconteceu? Eu tenho a movimentação correta, não pode ser lento. Lembra que eu falei de movimentação? Ah, o gráfico nasceu, tá lento. Esquece, você não vai operar esse gráfico. Você tem que ter uma movimentação normal, indo em direção ao alvo, ou qual que é o ideal, principalmente na terceira vela que você quer, ou na segunda que vai chegar lá no seu, na sua resistência ou no seu suporte. O pico de vela é o ideal nos 2 primeiros minutos. Você está aqui a vela aqui, ela pum, deu um pico de vela, bateu na sua resistência, você já faz a venda, bateu no seu suporte, você faz a compra. É o ideal. Aí você espera a operação acabar. Beleza? É a movimentação ideal. Então, peças do quebra-cabeça. Você identifica topos e fundos fortes, beleza? Porque você quer operar retração no ciclo que o mercado está de acumulação ou distribuição de preço. Lembra? Onde está deixando topos e fundos mais fortes, com preferência de bastante pavio nos topos e fundos. Aí você quer uma movimentação de mercado de normal para um pouquinho mais rápido. Não pode ser também muito louco, que senão aí é bagunça, né, pessoal? Quando o mercado está em notícia, que está tendo algum evento econômico, você vai perceber que a vela fica fazendo isso aqui. Então, também foge desse mercado que não está respeitando, né? Quando você abre o gráfico, ele está fazendo isso aqui, ó, loucão, então esquece. Tem que ser uma movimentação normal, ou no máximo um pico de vela e voltar ali. Aí isso é uma movimentação saudável. Quando você abre, tá aqui a movimentação normal. Movimentação muito lenta, velas pequenas, quase parando. Esquece, sai desse gráfico, você não vai arrumar nada nele, tá? Então é isso. Então o que acontece? Duas velas anteriores deixando pavio, a terceira veio tocar na minha região. Eu fiz aqui a minha venda, acreditando que ele iria respeitar a resistência e mais uma confluência aí com o quadrante de M15. Ficou claro o quadrante de M15? Não ficou? Manda aí no comentário que a gente tira essa dúvida ainda na próxima aula. Vou desenhar para você aqui um exemplo aqui, ó, de vela agora, quando você não tem que pegar. Isso aqui vai ser um filtro, tá? Ó. Vou desenhar aqui, ó. Digamos que a vela vai estar assim, ó, de M15. Então, se você jogar em M15, antes de você fazer uma venda aqui na sua resistência, você joga em M15 para conferir isso aqui, ó. Antes de você apertar, você clica aqui no botãozinho que vai estar aqui mais ou menos, tá em M5, você joga em M15 só para conferir isso aqui, ó. É muito importante. O que que acontece? Vamos dizer que a primeira vela do quadrante aqui, ó, ela fez isso aqui, ó. Ó. Só que essa vela aqui, pessoal, ela é vermelha, só para você entender, tá? Essa vela aqui, ela é vermelha. Ó, ela não é verde, beleza? Então essa vela aqui, ela é vermelha. Por isso que tá esse pavio aqui, ó. Só que, posteriormente a isso, você já sabe que essa vela aqui, ela é vermelha. Essa vela é esse pavio aqui, ó. Foi a primeira vela. Lembra do meio do quadrante? Então aqui meio-dia nasceu essa vela. Ela foi vermelha, ela foi para baixo, fechou vermelha. Só que aí deu meio-dia e 5 para meio-dia e 10. Fez isso aqui, ó. Nasceu a segunda vela. Vou desenhar aqui do ladinho, tá? Vai ficar apertadinho, mas só para você entender. Ela fez isso aqui, ó. Aliás, ela estava aqui, né? Ela fechou aqui a vela vermelha. E essa vela aqui, ó, que é a segunda, fez isso aqui, ó. Estourou para cima e fechou aqui, ó. E aí o que aconteceu? Ficou esse pavio aqui, ó. Só que a primeira vela foi vermelha, certo? Do quadrante. E agora, pessoal, vai nascer a terceira, que é a vela que teoricamente vai vir encostar aqui, ó, na sua resistência. Essa vela tá assim, ó. E aí o que acontece? Ela vem tocar na sua resistência. Se você fizer uma venda aqui, ó, você vai tomar loss. Por quê?
A vela de M15, pessoal, ela está revertendo. Isso aqui foi uma reversão em M15. E é um filtro muito, muito, muito top quando você está operando retração em M5. Você analisar sempre. Quando que você vai analisar isso aqui? Da segunda para a terceira vela. Na primeira vela, você não consegue muito analisar isso. Mas da segunda vela do quadrante de M15 para a terceira, é primordial que você analise isso aqui para fazer uma tomada de decisão de compra ou venda em suporte e resistência, quando você está operando em M15. Beleza, pessoal? Ah, aliás, em M5, desculpa. Então, isso é um filtro que vai te salvar de loss. Beleza? Então, assim, se você estiver operando em M5, antes de você apertar o botão, você está vendo que está chegando dentro do filtro, dá uma olhadinha como é que está em M15. Se for uma vela desse jeitinho aqui, ó, esqueça. Se a vela estiver esticada, pessoal, é lindo. Quando a vela está esticada e não deixou muito pavio aqui embaixo, ó, isso aqui se torna muito legal, ó. Porque você sabe que a vela está esticada, ela não retraiu ainda. Você lembra que um filtro muito legal é que as 80% das velas de M15 deixam pavio na parte superior ou inferior. Então, quando você vai fazer uma venda ou uma compra num suporte ou numa resistência e a vela de M15 está esticada, é top. Por quê? Você sabe que ela vai ter que retrair. Pode ser que o 80-20 seja o 20% agora e que essa vela não vai retrair. Pode acontecer você tomar um loss, isso é normal. Só que 80% das vezes você vai pegar o win. Por quê? Esse é um filtro que funciona e muito quando a vela está esticada. Agora, quando a vela está revertendo, que nem essa aqui, ó, não entre contra essa operação. Ou seja, o que é contra? O preço está subindo e você vai querer vender. Se o preço está subindo, você vai ter que fazer o quê? Comprar para ir a favor, porque a força está onde? Impulsionando essa vela para cima. Aqui o preço já subiu demais e saturou. E você viu pelos filtros aqui, ó, estava tudo deixando pavio em direção à resistência e não tinha pavio na parte inferior. Então, não tinha muita impulsão nessa vela. Ela estava impulsionando aqui, porém ela já estava ficando saturada, ó, porque ela estava deixando pavio na parte superior, mostrando respeito pela zona de resistência. Então, pessoal, eu sei que isso é complicado, bem complexo, mas são filtros e dicas para você com relação à retração. Se você assimilar isso aqui, se você estudar isso aqui, se você voltar a essas aulas, principalmente dos filtros aqui, e colocar e entender isso aqui para colocar na prática, pessoal, com certeza você vai ter muito resultado na retração. Com certeza vai melhorar a sua assertividade aí em 80%. Com certeza você vai ficar superior a 60, 70% de assertividade nas suas operações com relação à retração. Beleza? Então você percebe que tudo que eu estou falando para você aqui são peças de um quebra-cabeça. Eu falei para você sobre topos e fundos fortes. Eu falei para você sobre movimentação ideal. Eu falei para você sobre fazer marcações e filtros, ou seja, o que são filtros? Tudo que impede de você de abrir uma ordem, ou seja, se não tiver nos filtros, no checklist lá, você fez o checklist dos filtros, não está tudo dentro, você não vai apertar o botão para comprar ou vender. Eu te expliquei sobre o tempo, como é que funciona na corretora, e agora você tem mais um filtro para agregar aí nas suas operações. Beleza, pessoal? Então, de verdade, eu espero que tenha ficado muito claro. Eu me senti nesse dever de fazer essa aula esse aulão aí de dúvida para você, para ficar muito claro com relação aí filtros de resistência e suporte e linhas de tendência quando você for usar retração, beleza? Na próxima aula, eu já vou selecionar aí pullback ou falso rompimento, um dos dois. Os dois são muito semelhantes. Eu posso até fazer um exemplo para você aqui, ó, para que fique claro rapidinho e você não tenha tanta dúvida para a próxima aula, tá? Sempre que eu menciono algum nome, eu gosto de tirar a dúvida com relação a esse nome, tá? Então aqui, ó, o que vem a ser um pullback, só para você entender, tá? Eu tenho aqui a vela, tá com a força aqui na parte inferior. Aí eu tenho essa outra vela que nasceu aqui, ó. Ela fez isso aqui, fez esse rompimento, tá? O rompimento tem que ser no mínimo 40% do corpo, ou seja, eu tenho um rompimento de quase 50%. A vela posterior a esse rompimento da resistência, ela faz isso aqui, ó. Nos 2 primeiros minutos de vela é semelhante a uma retração, por isso que nós falamos sobre retração, que retração é um princípio de praticamente tudo, ou seja, posteriormente isso, a vela que nasceu, ela veio fazer isso aqui, ó. Ela veio, tocou aqui e depois ela fez isso aqui, ó. Isso aqui é um pullback, ou seja, o que aconteceu aqui?
o preço ele rompeu a região de resistência, né? Pode ser tanto na parte superior ou na parte inferior, ou seja, aqui é uma resistência, se fosse na parte inferior seria um suporte. Tanto faz, não vai alterar a ordem dos fatores. O que que acontece, pessoal? Eu tive um rompimento com um pouco mais de 40% do corpo. Posteriormente, você percebe que a força estava dos compradores, porque eles estavam impulsionando essas velas todo o tempo para cima. Houve o rompimento, não foi um filtro de retração, porque não tinha pavio na parte superior. Houve o rompimento. A vela, após o rompimento, ela veio testar a região nos 2 primeiros minutos de vida. Isso é os filtros, e semelhante ao de retração. Tocou na região, eu entrei comprado acreditando que ela iria continuar a tendência, e depois ela continua ali a tendência ali, mostrando ali que realmente era válido o pullback e que realmente foi um rompimento confirmado. Só que digamos que depois disso aqui, pessoal, aconteceu isso aqui, ó. As velas começou acontece muito isso aqui no gráfico, tá? As velas começou a cair, aí da mesma forma aqui, ó, a vela veio, nasceu outra, e aí posteriormente a isso aqui, a outra vela fez isso aqui, ó. Testou aqui, ó. Nos 2 primeiros minutos de vida. Testou essa resistência de novo. Nós chamamos isso aqui, pessoal, de falso rompimento. Por quê? Ele rompeu a região de resistência, só que ele não teve força para continuar a tendência e seguir ali, formando topos e fundos e seguir a tendência. Ele voltou para dentro do canal, ou seja, ele rompeu, só que foi um falso rompimento. E ele veio novamente testar a região de resistência, que tinha virado um suporte, foi rompido novamente e virou ali novamente uma resistência. E aí ele, na vela posteriormente ao rompimento, o primeiro toque nós chamamos de falso rompimento. Ah, poderia ser um pullback? Poderia, porém aqui, por que é um falso rompimento? Porque foi após o rompimento ele voltou para o canal, então nós chamamos de falso rompimento. Se fosse o rompimento, que nem aqui, nós chamamos de pullback ou throwback. Na verdade, isso aqui é um throwback porque foi um rompimento de alta. O nome correto é throwback, mas o nome popular é pullback, tá, pessoal? Pullback é só quando é na parte de baixo, mas isso não vai alterar a ordem dos fatores. O nome mais conhecido é pullback. Isso aqui, pessoal, vou ensinar para vocês os filtros. Eu estou apenas mostrando para vocês ali os nomes, que a gente fala assim, falso rompimento, pullback, o que é? Quem não conhece o mercado fica, gostaria logo de saber e tal. Então é isso aqui que você vai acabar aprendendo nas próximas aulas e você vai ver comigo aí, tá bom? Então eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se você está gostando, pessoal, dá um like aí para mim, faz um comentário, dá um feedback, ou se tem alguma coisa que faltou também, comenta aí no comentário, coloca aí uma explicação para mim, olha, não entendi isso, faltou isso, ou tá bom, pode melhorar isso. Eu vou aceitar a sua crítica ou o seu elogio com muita satisfação aí, tá bom? No mais, pessoal, muito obrigado. Eu ainda vou tentar fazer mais uma aula ainda essa semana para continuar aí seguindo o padrão de 2 aulas por semana, tá bom? Espero que você esteja gostando do conteúdo, pessoal. E não esquece de compartilhar com seus amigos aí esse conteúdo que eu estou fazendo com tanto carinho aí para você, para o seu aprendizado aí, também para o meu crescimento pessoal também, né? Que quando você ensina, você aprende 2 vezes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção até aqui e tamo junto. Até a próxima aula, tá bom? Um abraço.